gente, estamos aqui para mais um Tema Livre Podcast com elas. E hoje a gente vai entrevistar uma pessoa assim maravilhosa, que eu já conheço de muitas datas, né, desde a minha infância. E hoje eu tenho o prazer de falar que ela é minha doutora, que ela está me acompanhando. Já tiveram vários pedidos de vocês me perguntando sobre a minha gestação, quem está me acompanhando, né, tanto no Instagram do podcast quanto no meu Instagram pessoal. E eu não poderia deixar de chamar ela. Agora um detalhe rapidinho aqui, que eu preciso falar isso antes dela aparecer, porque a gente já tentou marcar inúmeras vezes. Então é um privilégio, uma honra ter esta pessoa que tem uma agenda lotada e muito corrida, né? Então eu tô muito feliz com esse programa de hoje, que nós estamos aqui para receber doutora Juliana Geneliu. Ela que é médica, obstetra e ginecologista. Então é um prazer, doutora Juliana, ter você aqui com a gente, né? Esperamos esclarecer a dúvida de todo mundo, porque a caixinha de perguntas bombou. Então, vamos que vamos com esse programa que vai ser sucesso. Boa noite, pessoal. É um prazer, Leti, estar aqui. Infelizmente, a gente não conseguiu marcar antes, mas eu estava ansiosa para estar aqui no podcast. Demais. E, assim, acho muito bacana a ideia. Eu acho que é mais um veículo de informação mesmo para as mulheres, né? Então, estou muito feliz de estar aqui, estou ansiosa por essas perguntas e por esse bate-papo. Gente, impressionante. Quando a gente colocou, o pessoal mandou, assim, muitas perguntas. O pessoal quer saber bastante coisa, mas a gente vai deixar as perguntinhas para o final, porque a gente quer conhecer um pouco mais a doutora Juliana Geneliu. E você falou do nosso podcast, o nosso programa, ele tem justamente essa função de informar, de orientar, né, de mostrar para as pessoas alguns exemplos, né, para as pessoas entenderem sobre a importância de muitas coisas. Então, assim, é de fundamental importância a gente levar conhecimento para as pessoas, e nada melhor que uma médica para estar esclarecendo dúvidas, para estar falando, né, várias coisas sobre a gente, para a gente, né, no nosso programa. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente queria saber de você, né, você é médica e muitas meninas, né, muitas pessoas com sonho da medicina estão assistindo a gente, né? Então, eu acho que a gente não poderia receber uma médica aqui como você e não falar sobre a profissão, né? Sobre a dedicação, né? E sobre a importância, né, do estudo, né, das pessoas se dedicarem. Muita gente tem esse sonho. Então, a gente quer saber, assim, como é que começou, como é que foi a sua busca pela medicina, né? Como é que foi a sua trajetória, né? Pra gente explicar para as pessoas, porque as pessoas querem saber, as pessoas ficam curiosas para saber, até porque as pessoas têm muito sonho em fazer a medicina, né? Então, conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, Leti, você sabe, né? Eu desde criança sempre quis fazer medicina. Não sei de onde veio esse sonho, a gente não tem ninguém na família mais velho que é médico, então é só na partir mesmo da nossa geração. Desde criança, sempre achei uma profissão muito bonita e coloquei na minha cabeça que iria fazer medicina. Durante a escola, mantive com essa ideia. No terceiro ano eu fraquejei, acho que com medo mesmo da frustração, de não passar no vestibular. E aí comecei a pensar em outras possibilidades. Pensei em fazer farmácia, pensei em fazer biomedicina, tudo na área da saúde. Eu acho que era mesmo o medo de enfrentar a concorrência de um vestibular. Que é muito grande, né? Exatamente. Mas eu sempre digo para quem vem me pedir que a gente não deve ter medo da concorrência, né? Sim. Uma vez um primo me falou que é uma fila e basta a gente não sair dessa fila, uma hora a gente vai ser chamado, é não desistir. E foi assim que eu fiz, né? Então, realmente, saí do terceiro ano, ainda muito indecisa, na época eu tinha passado em biomedicina, e aí era em outro estado, fiquei na dúvida se queria isso mesmo. Você fez um tempo de cursinho, não fez? Aí eu fui para Salvador, fiz um ano de cursinho, estudei bastante, foquei, cheguei lá, tive orientação psicológica, aí vi que era isso mesmo e fiz o vestibular, graças a Deus passei. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, Juliana, ela vivia pra estudar, porque assim, a gente tem que falar que tem que fazer, que mas tem que ter a dedicação. Ela viveu pra isso, tipo assim, ela começou a estudar de uma forma que ela abdicou muito, né? Só você sabe das suas abdicações, das suas saídas, né? Que você deixou de sair pra estar estudando, das suas noites que você perdeu estudando, né? Perdeu não, ganhou, né? Porque se passou. Sim. Então, tem que ter o esforço, tem que ter a dedicação, né? Gente, pra quem não sabe, eu já morei com o Ju.
Até quando na ela... época da faculdade. Na faculdade. Nós somos primas, né? Bora As falar, pessoas bora, que não nos porque, conhecem. pra quem não conhece, a gente é prima, tá? Isso. O meu pai é irmão da minha mãe dela, né? Então é prima carnal meu. Então eu morei junto com ela, gente. E eu costumo dizer pra ela isso sempre. Ela me assustava. Eu acordava de madrugada pra beber água e ela tava estudando com o olho vermelho de todo tamanho. Isso eu já tinha passado em medicina. Porque assim, além do esforço pra você passar, ainda tem um esforço para se manter. Né? Porque profissional da área de saúde precisa disso, né? Toda a área de saúde, eu acho que toda faculdade, né? É bem diferente o estudo do colégio pro estudo de uma faculdade. Quando eu entrei, eu me assustei muito. Eu fiz, na verdade, na UESB, em Vitória da Conquista. Então, me deparei com um método completamente diferente. É um método mais ativo, que é o chamado aprendizado baseado em problemas. Então, a gente tinha que estudar, né? a gente tinha que dar aula, a gente tinha que apresentar tutorial. Então, realmente, assim, eu tinha que estudar muito. E aí, no início, igual eu digo, tudo é uma adaptação. No meu primeiro ano, eu não sabia nem por onde começar, então, realmente, perdia noites de sono. Mas depois, isso foi melhorando, Leti. Você tá assustando quem tá assistindo. Foi melhorando, né? Foi mais no início, né? Quando eu cheguei lá e tal, mas isso foi melhorando, com certeza. Foi melhorando, a gente vai se adaptando, a gente vai se acostumando com a faculdade, né? Mas, assim, eu digo que medicina foi uma das minhas melhores escolhas. Eu sou muito feliz no que eu faço. E assim, a faculdade é difícil, a trajetória do vestibular é difícil, mas se você faz o que você gosta, vale a pena todo esforço. E dá pra ver que você fala como se você realmente amasse. A gente precisa colocar amor no que a gente faz, né? Certeza. Se a gente não coloca amor no que a gente faz, as coisas não fluem, as coisas não acontecem, né? Então precisa desse amor, precisa dessa determinação para vencer os obstáculos, porque a faculdade em si não é fácil, né? Fácil. Pra gente passar, pra gente conseguir, né? Então tá, aí você fez 6 anos em Conquista. E quando você passou, foi fazer a residência. Aí eu terminei a faculdade, eu trabalhei 2 anos como clínica geral, trabalhei aqui em Brumado, no hospital. Deu plantão, não Dei foi? plantão, trabalei no SAMU. Mas vem cá, uma pergunta mesmo. Diga. Vem cá. E quando se depara com aquele primeiro paciente ali, tá na tua mão, e aí? E a ansiedade? Um mix de borboletas na sua barriga, você fica assim, meu Deus. Tá vendo, gente? Pra você aí que tá Acontece começando com todo agora, mundo. todo mundo passa por isso. Todo Com mundo certeza. passa por isso. Uma coisa é o livro, aí você fala, meu Deus, esse paciente não tava no livro. Tá na minha mão aqui. Cadê o livro aqui? Mas é isso, eu acho que a experiência é tudo, então você ter colegas para te ajudar nesse início da trajetória é fundamental. E aí eu trabalhei aqui em Brumado, trabalhei em cidades vizinhas, Aracatu, Guajeru, e isso foi muito bom, construir, assim, realmente uma experiência bem bacana, conheci pessoas bem legais, assim, acho que a gente cria um vínculo, né, no PSF, você Sim. também faz PSF. Sim. Eu acho esse vínculo de PSF muito legal. Muito bom. Que a gente realmente A gente tá aprende, dentro né? da família Sim, ali, sim. né? A gente tá vivendo aquela realidade. Então, acho fantástico. E aí, eu fui me deparando com a realidade feminina e, assim, residência era algo, né, que eu sempre pretendia fazer, mas ainda não sabia o que queria. Residência é uma especialização, né, que a gente faz, na verdade. E aí, no PSF, eu atendia muitas mulheres e adorava conversar de vários assuntos ginecológicos, assuntos de casa, de casamento. Adorava fazer pré-natal. Falei, meu Deus, eu acho que realmente é o que eu quero. Obstetrícia sempre foi uma opção, mas nunca foi a primeira opção. Mas realmente essa vivência do PSF me ajudou bastante. Aí me decidi por ginecologia e obstetrícia, né? Eu digo que tudo na minha vida é uma coisa muito... Eu oro muito a Deus para que Ele me direcione. E um dia eu orei e eu sonhei comigo nos hospitais fazendo ginecologia e obstetrícia. Eu falei, pronto, é isso mesmo. Bati um martelo, fiz prova de residência. Graças a Deus passei. Fui para Salvador, fiz 3 anos. É muito pesado. Se a gente acha que a faculdade é pesada... É mais ainda. Você não para de estudar, não. Não eu para digo nunca. que é mais, porque são 60 horas de dedicação exclusiva, né? 60 horas oficiais. Bora explicar pro pessoal aqui a Sim. residência. Porque, assim, tem muitas meninas de medicina aqui que mandaram perguntas, né? Eu acho que quando a gente traz uma profissional que a gente coloca assim como uma referência, tipo, vai, uma médica, eu queria tanto ser médica, as pessoas querem saber. Então vamos entender. Sim. A residência você trabalha, ainda tem que estudar para fazer o quê? As provas? Como é Na que verdade, funciona? a residência é como se fosse uma especialização. Uma pós-graduação, só que a gente
vive a realidade de um hospital, né? Então, no meu caso, eu trabalhava como residente, a gente não ganha um salário, a gente ganha uma bolsa estudantil. Ah, mas recebe. Recebe uma bolsa estudantil que a gente tem que se dedicar 60 horas. A gente vira aluno de novo, só que a gente é aluno médico com carimbo. Então a gente Mais vê 60 horas com doente. plantão, com tudo misturado, né? Sim, 60 horas semanais. Então, assim, no meu caso, que é uma especialidade que tem plantão, eu também sim. dava plantão. Porque tem especialidade, por exemplo, oftalmo, que não tem tanto plantão. Mas ginecologia e obstetrícia, sim. Então, eu fiz a parte de ginecologia no Hospital Irmã Dulce e a parte de obstetrícia na maternidade José Maria de Magalhães, que é hoje a maior maternidade de referência, né, do estado. Então, realmente foi cansativo, eu tive que me adaptar a uma realidade diferente de Salvador, dirigir em Salvador, morar sozinha novamente, né? Porque em Conquista eu morava só, entre aspas. Só lembrando que eu e Juliana somos as melhores motoristas da família. Somos. Ninguém bate a Ninguém gente. bate a gente no carro, que a gente é... Tá. Socorro, né? Ah, não, tia Leila! Minha mãe bate a gente, Ela né? bate, ela bate. Filha de peixinho, peixinho Peixinho, só, né? Mas é isso. Então, assim, acho que foi uma realidade bem legal. Eu acho que é um crescimento que a gente precisa, né? Então, morei sozinha em Salvador, tive experiência, tive excelentes professores, fiz amizades, tive colegas que eu vou carregar o resto da minha vida. E aí, meu sonho era sempre voltar. Então, minha residência são 3 anos, né? Tem residência que são 2 anos, tem residência que são 4 anos. Seu sonho não. Você tinha que voltar porque um beijo pra Rafa aqui, meu amigo do coração, ele vai assistir. Porque Juliana vai casar, gente, com Rafa, está noiva. Então ela tinha que voltar porque Rafael está esperando. Eu não sei se é Rafael que tá enrolando, se é a Juliana que tá enrolando. Eu acho que agora é Rafael. Rafael agora, o noivo dela, tá fazendo medicina. Tá fazendo medicina. Mas nós vamos falar sobre Rafa. Daqui a pouco Rafa entra na história aqui. Entra. Mas é isso, é outro sonho meu voltar, né? Meu noivo tava aqui, minha família tava toda aqui. Então, assim, quando eu terminei a residência, eu não pensei 2 vezes. Eu terminei num dia, no outro dia meu carro tava todo arrumado com a mudança pra vir pra cá. E eu tô me sentindo muito realizada de poder estar atendendo na minha cidade. E isso é muito bom, assim. Eu também adoro. Quando eu abro a porta e vejo uma pessoa conhecida, a consulta vira mais um bate-papo, né? É verdade. Então, isso é muito legal. Muito e legal. assim, a gente é muito família, né? Muito. Tipo, a gente gosta de estar junto. De estar tudo. junto, é. Então, assim, não é a questão Brumada, nem Brumada assim, é todo mundo que tá aqui. Então, a gente que foi, morou fora, eu morei em Salvador também, morei em Conquista. E assim, o privilégio de poder retornar, estar perto da nossa família muito gostoso. muito bom, É muito muito satisfatório, bom. né? É muito Então a satisfatório. gente fica muito feliz de estar por aqui, fazendo nossa carreira por aqui, né? É muito Não bom. precisando sair pra fora, ficar distante, né? Realmente é um privilégio, como você falou, né? E então, aí entrou na residência, optou por Ginecologia e obstetrícia. Então vamos entrar já nesse assunto, ginecologia e Vamos. obstetrícia. Adoro. E aí você se identificou, né, com as mulheres. Identifiquei. Não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu digo assim que eu não sei nem mais atender um homem. Eu não sei nem mais por onde porque começar. você só atende mulher. Só mulher, Só universo mulher. feminino. E geralmente as mulheres que chegam até você são gestantes, né? Que já, meninas, mulheres. Também, Dá de tudo. O público em geral. adolescente, começou agora a entrar na puberdade, né? Na adolescência tem muitas dúvidas, começou a menstruação, de mulheres que vão para fazer preventivo, consulta de rotina, queixa ginecológica e as gestantes, né? Eu digo que ginecologia a gente permite um vínculo que a gente acompanha a gestante, futuramente a gente acompanha a filha dessa gestante. Então é um vínculo extenso. Que você leva o resto da vida. Pois é, e aí existem várias dúvidas na gestação, porque assim, quando a gente engravida, é um novo mundo. E assim, eu costumo dizer para as pessoas que quando me perguntam, gente, é muito aquela coisa, gravidez não é doença, ok, mas é uma mudança na vida da gente que... Eu não sei não tenho nem palavras pra dizer, porque a vida da gente muda completamente. O nosso corpo, tudo muda. Então, eu queria que você falasse para as pessoas em relação a essas transformações. Porque, assim, muitas vezes, muita gente pensa assim, gestação cansa. A gente cansa, a gente fica mais sonolenta, a gente tem várias coisas. E não é doença, mas a gente fica mais vulnerável. Tem a questão hormonal, tem tudo isso, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco sobre essas mudanças que a gestante, né, ela apresenta desde o momento que ela fica grávida, né? Realmente tem o cansaço, tem tudo isso. Explica um pouquinho pra gente.
Sim, né? A gente sabe que, assim, por alterações hormonais mesmo, o corpo da mulher, ele se transforma para esperar um bebê. Então, a gente tem alterações estruturais mesmo, né? A barriga cresce, o quadril fica mais largo, manchas na pele costumam aparecer, estrias começam a aparecer. Então, a gente tem alterações estruturais e a gente tem muitas queixas, muitos sintomas que também começam. Geralmente, a gente, no início da gravidez, as pacientes queixam muito de enjoos, né? Você mesmo passou por isso. Gente, eu enjoei muito. Esses enjoos são... Até hoje eu enjoo, né? É normal. Sim, mas é bem menos, Não, né? é bem menos, mas é normal, né? É normal, desde que seja controlado. Porque, assim, a gente tem mais enjoos entre o segundo e o terceiro mês. Até o quinto a gente espera, mas depois disso a gente já vê uma melhora. Você mesmo já tá bem melhor, Não, né? Tô. A gente vê essa melhora. Nunca mais você me ligou pra falar, Ju, tô enjoada, me ajuda. Gente, eu sou o desespero, porque quando eu tô... E ela sofre comigo, porque, tipo assim, eu ligo pra ela, tenho acesso, já ligo, já pergunto. Mas até que eu não encho muito saco. Mas assim, na verdade, todas as minhas pacientes de pré-natal têm meu número. É pra perguntar mesmo, porque a como gente é fica novidade... com muita dúvida. Um espirro te deixa preocupada, né? Na gravidez, porque é tudo novo, não são todas as medicações que a grávida tem que tomar. Então, assim, são muitas queixas, né? Enjoos, azia, que aparece muito, dor nas costas, sonolência, pressão que baixa e aí dá um mal-estar quando levanta rápido demais. Então, assim, são coisas que a gente precisa orientar, que são normais, que são fisiológicas da gestação e que a gente pode conduzir, né? Então, você mesma teve muito enjoo, a gente orientou dieta, medicação quando necessário. Então, assim, coisas que a gente consegue conduzir bem. Não é nada assim, quando a gente vê que tá ficando exagerado, que a paciente está realmente desidratando por causa dos enjoos, a gente começa a ficar preocupado, porque a gente sabe que tem outras doenças associadas, tá? Mas de uma forma geral, são todas alterações fisiológicas da gravidez. Só para as pessoas entenderem, principalmente as gravidinhas que estão assistindo. É normal ter enjoo, é normal ter tudo isso. Quando tipo assim, tem algum sintoma que passa desse quadro de não ser normal, o que, tipo assim, por exemplo... que a gente pode ligar um alerta para as gravidinhas, assim, tipo, isso aqui não é normal. Aconteceu tal coisa, não é normal. Uma coisa minha, né, que eu achava que não era normal, mas depois eu fiquei sabendo. Em relação à pressão. A minha pressão baixou, né? Você lembra que minha pressão deu duas vezes eu tive queda de pressão, porque minha pressão já era baixa e minha pressão baixou mais ainda. Então foi aquela coisa assim, de eu sentir um pouco mal, aí voltando aos poucos, tal. Eu até te liguei, falou, calma, Leti, é normal, vai voltar, tal. Até que voltou. Então, pra mim, era uma coisa anormal. Eu já fiquei, meu Deus, eu não tô comendo. Aí você já cria 1000 coisas na cabeça, tipo assim... Nando, foi assim. Nando, minha pressão tá caindo. Eu lhe falei que é porque você não está comendo. É porque você não come. Mas às vezes não é, porque é normal de fato, né? E é fisiológico. A gente precisa que a pressão da grávida seja mais baixa. Sim, explica essa questão da pressão. Gente, a caixinha de pergunta tá aqui. Só que no desenrolar do papo aqui, eu já vou perguntando. É bom que a gente já vai tirando algumas perguntinhas. Então, foi uma das perguntas a questão da pressão. A pressão na grávida, ela tem que ser um pouquinho mais baixa, tá? Porque isso é um método de proteção. As alterações hormonais que a gente sofre faz com que os nossos vasos dilatem. E isso deixa a pressão da grávida mais baixinha. Isso é importante, porque realmente, quando isso não acontece, a gente tem alterações na placenta que fazem com que não haja essa vasodilatação, né, dos vasos. Isso pode gerar alterações mais na frente, como a pré-eclâmpsia. Então, o que a gente espera é realmente que haja uma queda da pressão que a gente considera fisiológica no início da gravidez. Agora, tem algumas coisas que fazem com que essa queda seja mais exagerada. Como eu te falei, Leti, não pode levantar de vez, porque a grávida faz uma coisa chamada de hipotensão postural. A pressão cai rápido demais quando a gente muda a postura. Então, se tá deitada, foi o que eu te falei. Deitada, fica sentada um pouquinho e depois levanta com calma. Não é de deitada para em pé, porque isso faz uma queda de pressão abrupta e a paciente vai se sentir mal, né? Então, realmente, nesses casos, a gente sempre orienta. Mas, assim, eu já vejo grávidas com pressão de 8/5, 8/4. A minha ficou 8/4. E isso é normal na grávida. Normal, desde que a gente tenha, né? Boa perfusão, já que a paciente não tenha mais nenhuma queixa, a gente fica tranquilo e é fisiológico, é esperado. O que a gente não quer é que essa pressão suba. Então,
quando é considerado pressão alta para a grávida? Pronto. A pressão alta é quando tá acima de 14/9, né? 140 Então, por 90. 13. A depender da curva dessa mulher, como que vinha a pressão dela antes? A pressão dela era sempre 10, 11, 9, tá começando a fazer 13, você já tem que começar a prestar atenção. Essa mulher tá com algum fator de risco para essa pressão subir, mas ainda 13/8 a gente considera uma pressão normal. Sim. Agora, igual ou maior 14/9, a gente considera já uma pressão aumentada na gestante. Aí a gente já liga um alerta. Então, esse Já liga um é alerta. um dos sinais, Sim. né, de alteração. Hipertensão arterial na gestante, que aí entra uma série de fatores. Ela pode ter tido essa pressão antes da gravidez, né? Quando essa pressão aparece antes de 20 semanas, a gente considera que ela já vinha com essa pressão de antes, né? A gente considera uma hipertensão crônica. Se é depois das 20 semanas, a gente tem que sempre pesquisar pré-eclâmpsia, que é o que a gente mais se preocupa na gestação, né? Então, a gente vai fazer uma série de exames, ver se ela tá perdendo proteína na urina, ver se tem alguma disfunção nos exames de laboratório ou no ultrassom que está fazendo esse bebê crescer menos, que é uma causa de alteração da pré-eclâmpsia, né? O bebê, ele cresce menos, ele nasce menorzinho, ele tem um sofrimento fetal, que a gente chama. Então, essa é a nossa maior preocupação, de que a paciente venha desenvolver pré-eclâmpsia, né? Então, a partir de 20 semanas, se essa pressão sobe, a primeira coisa que a gente tem que fazer é afastar a pré-eclâmpsia. Afastada a pré-eclâmpsia, a gente vai considerar essa paciente hipertensa gestacional, né? Então, os riscos são menores do que uma paciente com pré-eclâmpsia, mas também são tratadas todas como pré-natal de alto risco. Então, são consultas com médicos, são exames de rotina mais com intervalo menor entre um e outro, para a gente realmente procurar alterações tanto maternas quanto fetais. Teve uma pessoa que mandou uma pergunta, que eu tô lembrando aqui agora que você tá falando disso, que ela falou assim, que ela tá pretendendo engravidar, só que ela é hipertensa. Pronto. Então, tem que ter um cuidado antes, como é que ela tem que proceder? Idealmente, a gente tem que estar com a pressão bem controlada, né? Então, essa paciente tem que ver as medicações que ela está usando. Idealmente, a gente troca essas medicações para medicações que podem ser tomadas na gravidez, sem repercussões para o feto, porque não é todo remédio de pressão que a grávida pode tomar, são remédios muito específicos. Então, às vezes, assim, ela quer saber, durante esse período dela tentar, ela já tem que mudar ou tem que esperar engravidar? O ideal é que ela procure o cardiologista dela para que faça essa troca de maneira segura, certo? Entendi. E assim, é importante a gente pedir exames para ver como que tá a função dos órgãos dela. Então, um eletrocardiograma, ver os exames laboratoriais, para a gente ver se a gente precisa corrigir alguma coisa antes dela engravidar. Entendi. Certo? E outra coisa... Agora, vamos supor, eu engravidei, sou hipertensa. Imediatamente a gente troca a medicação. Entendi. Não tem tanto risco ela começar a gestação usando os antihipertensivos que ela já usava, tá? O que a gente não pode fazer é persistir com esse uso, porque aí a gente vê que realmente tem repercussões fetais. Então, descobriu que tá grávida, imediatamente procurar o médico pra gente poder fazer essa troca. Foi muito comum essa pergunta, tanto com remédios de hipertensão, como também remédios de depressão, né? Porque, assim, tem gente que toma remédio controlado, tem gente que toma remédio que precisa... Hoje é muito comum, né? Sim, tem gente que Ansiedade, precisa depressão. de remédio pra ter a sua vida normal, porém quer engravidar. Então, assim, tem que ter, antes de engravidar, tem que ter todo esse acompanhamento, né, de troca. Pra gente passar pra drogas mais seguras, né? A pessoa com depressão que toma medicação forte tem que ir fazendo o desmame aos poucos, né? Ou não? A troca, a gente pode trocar. Pode trocar. Existem medicações que são seguras na Tá gestação. vendo, gente? Essa pergunta foi uma pergunta que perguntaram bastante. Sim. Em relação a antidepressivos, se a pessoa grávida, como é que ia continuar o tratamento? Existem medicações seguras. Com a gestação, mas existem medicações seguras. Seguras, que devem ser trocadas, né? Então, realmente... Então, a pessoa não fica sem assistência. De jeito nenhum. Até porque a gente sabe o grau de sofrimento que uma ansiedade, uma depressão causa nessa paciente. E a gestação é um período que ela tem que estar bem, Sim, né? com certeza. Então, é muito importante a gente manter
essa medicação. Uhum. E vamos falar agora sobre a alimentação das gestantes, porque é um dilema. Vamos lá. A gente engorda parecendo uma coisa. Eu já contei aqui 9 quilos. E a gente fica naquela coisa do... Foi até uma das coisas que eu te perguntei. E engraçado, né? Que quando a gente conversa com as pessoas que tá passando pela mesma coisa, que a maioria das pessoas, quando eu coloquei que era obstetra, foram grávidas, né? E eu me identifiquei também com as dúvidas delas. Porque, gente, a gravidez em si é um mundo, assim, que você tinha sua rotina, tinha sua vida, tipo, eu malhava, eu comia, né? Eu comia para mim, eu não tinha que pensar em outra coisa. E hoje não, hoje a gente fica naquela noia, assim, tipo, meu Deus, eu tenho que comer. Grávida tem que comer por 2. Grávida tem que comer por 2, e isso e aquilo. E se eu comer isso e tal. Só que ao mesmo tempo que a gente tá nessa loucura de comer, que a gente, tipo assim, que fica querendo ver o que tem que comer, vem as vontades de comer as coisas, vem a fome, porque é uma fome exagerada. Os pacientes reclamam de fome. Então isso não é mito, né? Não. A gente não tá doida. Não. Realmente, sua taxa metabólica, você tá ali realmente alimentando um novo ser, só que você não precisa comer por 2. Tá vendo? Não é desculpa, gente. Não. Não é desculpa. O que você come, o que a gente tem que fazer é manter uma alimentação saudável, equilibrada, é aquilo que eu te falei. Não fazer muitos períodos de jejum, não pode, né? Não Porque pode. grávida não pode fazer hipoglicemia. Então, a gente tem que manter alimentações em intervalos regulares, tá? Não precisa comer por 2. Optar por alimentos saudáveis, optar muito por proteína, que é algo que é muito importante para a gestação. E é isso, mas não precisa essa noia. Ai, vou ter que comer por 2, meu bebê tá com fome, vou ter que acordar de madrugada. Ah, mas não. fica. Não tem jeito. Porque Eu assim... sei que acontece, mas é igual eu falo, Leite, quando der fome, Uma come uma frutinha, proteína, né? uma fruta, um pedaço de queijo, um iogurte, uma fruta. Porque realmente, o que a gente espera na gravidez é que a mulher ganhe entre 9 e 11 quilos, no máximo, né? Um ganho de peso acima disso, a gente realmente acaba tendo que dar uma segurada, dar uma puxada de orelha nessas gestantes, né? Atividade física também Mas eu ajuda tô muito. fazendo Ótimo. o Pilates. Você é uma grávida exemplar, eu já te falei. Eu, inclusive, quero mandar um beijo pra Nanda, que a Nanda foi chamada pra vir. Ela vai vir, ela não vai me fugir, não. Ela é minha fisioterapeuta. O Pilates é muito bom, né? Excelente. Tô adorando fazer o Pilates. Me encontrei, assim, tô adorando muito fazer Pilates. E não fazia antes, Não né? fazia Foi depois da antes, gravidez. foi Eu depois acho da uma das gravidez. atividades mais bacanas mesmo para gestante, porque trabalha bem as articulações. Outra coisa, fisioterapia pélvica é Sim, muito importante, sim, né? sim. Porque a gente tem realmente um preparo desse assoalho pélvico Perguntaram para o sobre parto. Independente se você quer um parto normal ou se você quer um parto cesariano, a fisioterapia pélvica é excelente. Vai fortalecer sua musculatura, vai evitar, né, frouxidão dos tecidos pós-parto. Então, assim, as estruturas voltam para o lugar mais rápido após o parto. Então, fisioterapia pélvica é indicada para todas as gestantes. E o pessoal perguntou muito sobre isso, porque assim, é muito aquela coisa, eu tenho que fazer, porque assim, várias pessoas falaram isso. São muitas coisas que falam pra gestante fazer. Sim. O que é que tem que fazer? O que é essencial. O que é essencial, né? O que você considera, assim, que é essencial pra... Tipo assim, parada eu acho que não pode ficar, né? Para Porque uma a gravidez coisa- saudável, né? É. Então, primeira coisa, um pré-natal adequado, né? Tem que ser assíduo nas consultas, a gente tem que realmente avaliar essa grávida todo mês. Aí, depois de 28 semanas, a cada 15 dias e depois de 36 semanas, toda semana. Inclusive, a gente já tá na hora, né? Já estamos, né? Já estamos na hora. Então, assim, a gente precisa dessa frequência, né? E olha que às vezes a gestação é de alto risco, a gente precisa se ver muito mais frequente, né? Mas além do pré-natal saudável, eu sempre digo que um acompanhamento nutricional é importantíssimo. Porque fundamental. realmente, assim, a gente preocupa muito com o ganho de peso. O ganho de peso está associado a diabetes gestacional, está associado a Isso, hipertensão perguntaram arterial. sobre diabetes gestacional É, e sobre a alimentação em relação a doce. sim. Tipo assim, muita gente relatou que tem vontade de comer doce, mas tem a questão da diabetes gestacional. Então, como fica isso? Tipo assim, pode ou não pode? Tem
um tanto que a gente pode colocar assim, pode tanto, portanto, como é que funciona? Não, na verdade não tem um limite, né? Cada gestante vai ser avaliada, a gente vai ver o peso e aí realmente a gente vai identificar o quanto que aquela paciente pode ter de carboidrato, ter de gordura, né? Gorduras boas que a gente chama, gorduras saudáveis. Então, não existe um limite. O que a gente não pode fazer é exageros, né? Então, a gente sabe que diabetes gestacional hoje é muito frequente e, assim, realmente é uma doença grave. Então, que a gente explica realmente... pro pessoal a diabetes gestacional, que foi uma das perguntas, assim. Acontece quando a grávida come exageradamente? Algumas pacientes têm o que a gente chama de resistência insulínica, que é uma dificuldade maior desse hormônio agir e melhor controlar as taxas de glicemia do nosso corpo, né? Geralmente está muito associada a sobrepeso, obesidade e uma alimentação inadequada. Hoje a gente vê até pacientes magras, que a gente chama de falsas magras, com resistência insulínica aumentada. Então, essas pacientes, a própria gravidez em si, ela é um fator de risco para aumento dessa resistência insulínica, certo? Entendi. Então, a gente faz alguns exames no início da gravidez, né? A glicemia de jejum inicialmente. E aí, se ela estiver abaixo de 92, é normal. A paciente é normal. O valor de referência é menor do que na população geral, para a grávida, justamente porque a gente não quer passar nenhum caso de diabetes gestacional. E a pessoa que já tem diabetes... Pronto. Quando ela tem diabetes, ela já é uma diabética prévia. A gente considera uma diabética prévia. Ela não é mais diabética gestacional, mas a gente sabe que pode piorar essa diabetes na gestação. Então, também precisa de um controle maior. Mas pro feto tem alguma... Tem sim. As pacientes com diabetes prévia, ela tem umas chances maiores de desenvolver, por exemplo, cardiopatias fetais, alterações na coluna, né? Na formação da coluna do feto. Então, realmente, essas pacientes, elas precisam estar com um controle glicêmico adequado na hora que for engravidar. Mas nada que impede essas mulheres de engravidar, porque às vezes isso pode se tornar uma objeção para as pessoas. Eu já vi uma pessoa falando em relação a esse remédio de antidepressivo e tal, já me falaram assim, eu nunca pensei em engravidar porque eu não posso parar de tomar o remédio. Então, gente, vamos aproveitar que a médica tá aqui para esclarecer que isso é mito. É mito. Né? Tem solução para tudo, se você quiser engravidar, né? Tem os remédios que podem ser usados, tudo com acompanhamento. Exatamente, as diabéticas também. O ideal é que elas estejam bem controladas antes de engravidar. Mas se porventura tá com diabetes descontrolado e engravida, a gente também pode controlar ao longo da gestação. A gente tem medicações para isso. Então, assim, na grande maioria das vezes, os bebês nascem sem nenhum problema. A gravidez é levada tranquilamente, tá? A gente pode... Agora, algumas mulheres, elas têm uma descompensação maior. Aí, nesses casos, às vezes, a gente pode antecipar esse parto, a depender do descontrole glicêmico da mãe ou de alterações fetais. Por exemplo, um bebê muito gordinho, né? Que a gente chama que é comum nas diabéticas. O bebê acima de 4 quilos. Então é comum na diabética, o bebê ter um peso maior. Não sabia disso. Sim, porque esse hormônio da insulina, ele vai agir mais no feto e vai deixar ele mais gordinho. Entendi. Então, as grávidas... Mas isso não tem prejuízo pro feto? Tem. A gente não quer que o bebê seja macrossômico nas mães com diabetes gestacional ou com diabetes prévia, porque isso pode gerar também, quando o bebê nasce, ele é macrossômico, de mãe diabética, a glicemia dele pode baixar rápido demais. E aí ele pode precisar de suporte quando ele nasce, né? Os bebezinhos de mãe diabética, eles podem ter um pulmãozinho com dificuldade maior de amadurecimento. Então, tudo isso são complicações do diabetes na gravidez, mas que podem ser tranquilamente controlados. E se o bebê tiver essa alteração, também pode ser tratado posteriormente? Pode ser tratado. Gente, o nosso papo tá maravilhoso, só que eu preciso... A gente vai comer agora. Vou mostrar as delícias do artesão. E vou parar um minutinho aqui, só para mostrar o meu look de hoje. Na volta, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre o recorde de perguntas. Você imagina o que pode ser? Não imagino. O recorde, o que bombou, o que o povo quer saber realmente, que é também uma das minhas... Já imagino. Será que você vai acertar? Não sei, mas eu sei bem o que as gestantes perguntam. Fala aí o que é. pode, o que não pode. Fala aí o que é. Vê se você acerta. O que mais me perguntam é: o sexo tá liberado na gestação? Foi uma das perguntas. Ela vai responder depois pra vocês continuarem acompanhando.
Também teve essa, mas a que bateu recorde foi parto normal e cesariana. É uma dúvida, assim, por mais que parece que tá esclarecido, mas não tá. Sim. Por mais que... E muitas perguntas relacionadas às condições, como não sei o quê. Eu acho que parece que não tá claro ainda para as pessoas em relação aos tipos de parto. E eu acho que gera muita dúvida na hora de escolher. Peraí, eu vou optar por qual? Só que daqui a pouquinho a gente vai continuar a falar sobre... Guarda a perguntinha aí. Essas duas perguntinhas aí pra gente tá respondendo. Vamos mostrar meu look, maestro, porque ele está bafônico hoje, gente. Porque a virtual arrasa. Porque assim, tem um momento do meu look, porque é o meu momento. Vamos está mostrar lindíssima. esse look com essa barra. Cresceu, né, menina? Graças a Deus, Olha. né? Estamos bem. Olha, Nando, como está. Meu Deus do céu, muito grande. Mostra esse look aí, maestro. E agora minhas roupas são assim, já não uso calça mais. Acabou esse negócio de calça. Mostra aqui essa Roupinhas aqui. folgadas e confortáveis. Salto Você confortável. autoriza esse look, minha médica? Autorizadíssimo, lindíssimo. Olha o saltinho aqui, que lindo. Tá pegando meu salto? Dá um ok aí se tá pegando esse salto. Pronto, porque tem que pegar. Porque a única alçada não é brincadeira. E arrasou. E coisa de tal, como sempre, preparou essa mesa linda pra gente. Eles são maravilhosos, assim, pras pessoas que querem ter uma mesa posta e linda, né? Você que vai casar em breve, Sim. quer arrumar sua casinha com tudo lindo e maravilhoso, coisa de tal, que tá aqui com a gente para fazer as ornamentações das mesas. E eu tô com fome. Você tá com fome? Tô com fome. Chegou aqui agora pra gente, deixa eu mostrar pra vocês, gente, porque eles mandam sempre, mandam notinha aqui, a conta, artesão, Deixa eu ver aqui o que eles mandaram, mandaram duas, porque eles exageram, eles mandam mais de um aqui, ó, de frango e de calabresa, olha só, gente, essas esfirras são maravilhosas, vocês encontram na Artesão, que a gente sempre tá pedindo aqui, e nós vamos comer agora. Você quer de quê? Tem de carne, de calabresa e de frango. Eu vou querer a de frango. Jorge, não me regule na hora de servir as convidadas. Você finge que você não tá nem vendo. Porque maestro, ele me regula na hora. Ele me regula na hora de servir as convidadas. Ele fala, Letícia, tem que ter jeito. Quer ver meu jeito? Bora. O seu prato, doutora, por favor. Lete. Eu vou querer dessa. Pode ficar à vontade pra comer se você quer comer ou você quer dar um tempinho. Experimenta só pra você ver o que você acha aí dessa esfirra maravilhosa do artesão. É bom de entradinha, né? Às vezes a gente tá com pressa, quer uma entradinha de leve. Ô, gente, a compostura da doutora. Eu tô com fome real mesmo. Delícia. Deixa eu colocar pra cá. Mas pode vir aí. Muito obrigada, artesão. A gente amou, de verdade. Tá tudo uma delícia. Bora lá. Bora lá, porque o tempo tá correndo e tem muita coisa pra perguntar e eu fico com medo de não dar tempo. Eu te falei que passava rápido. Eu te falei que era uma coisa... Quando você vê, já foi. Já acabou, Você acredita que já tem mais de 30 minutos? Não acredito. E eu falei pra você que eu ia tentar fazer 40, mas é impossível. Porque senão o povo vai ficar me cobrando das perguntas. Mas vambora lá, porque senão... Vamos pras perguntas. Vai. Vamos falar da questão do sexo. Sim, é uma dúvida muito comum. Quando você me falou e ainda sorriu, eu falei, só pode ser essa pergunta. As pacientes têm um tabu em achar que não podem ter relações sexuais durante a gravidez. Não só podem, como devem, eu falo isso. Faz bem, a não ser que tenham contraindicações. Então, existem contraindicações que realmente o obstetra vai dizer para a paciente. Então, assim, sangramentos, né, no primeiro trimestre de gestação, a gente sempre pede para evitar a relação sexual. Pacientes com risco de parto prematuro, a gente também sempre pede. O problema não é que não pode, mas o problema é que às vezes a gestante não se sente confortável, né? E aí a gente precisa ter a cumplicidade do parceiro. A gestante tá, às vezes, com dor lombar, não tá se sentindo bem, tem uma queda da libido que é natural por alterações hormonais. Então a gestante às vezes não quer, não que não pode, mas se ela não querer,
O parceiro tem que chegar junto, tem que ser cúmplice e entender. Agora, desde que ela se sinta confortável e não tenha contraindicação nenhuma médica, tá liberado. Tá, então bora entrar aqui nas perguntas desse assunto. Sim. Qualquer fase da gestação. Pode Porque ter. tem um mito que se diz que quando ela tá pro 8º, 9º mês... Perto de ganhar neném? É. O que acontece? Pacientes que querem parto normal, a gente diz que o sexo é até um fator de indução, Sério? que é ativa. Então, realmente, pacientes que têm risco de parto prematuro, a gente pede para dar uma segurada. Mas não existe contraindicação só por estar no 8º mês de gravidez. Então certo? isso não É tabu. não influencia Não. em nada e tá tudo bem. Tá tudo bem, desde que a paciente esteja confortável. E em relação ao libido, é normal diminuir o libido? Claro, existe uma transformação no corpo da mulher, existem alterações hormonais, e a gente realmente diminui os hormônios que são responsáveis pela libido, né? Então, a grávida naturalmente vai ter uma libido mais baixa. Além disso, existe toda essa mentalidade de agora eu sou mãe, né? Eu vou ser mãe. E assim, o medo de machucar o bebê, então, gente, não. É Relação verdade. sexual não machuca o bebê, de jeito nenhum. Não machuca. A gente Então, acha um fato de respeito. Bebê. eles vieram dali, né? Uma forma de amor. Então, tá liberado. Tá liberado. A médica liberou. Desde que não tenha contraindicações, por favor. Entenderam? Tem pacientes que têm contraindicação. Então, nesses pronto. casos, a gente evita Isso aí. e contraindica. Estão entendidas, né, meninas? Então, Mas às vezes paciente que quer parto normal, que chega no plantão com aquela dilataçãozinha inicial, aquele trabalho de parto inicial, a gente fala, ó, vá pra casa, vai dançar, vai namorar, porque tudo isso estimula o trabalho de parto. e eu acho assim que às vezes, assim, não é nem a diminuição do libido, mas as tensões da gravidez não Sim. deixam. Eu acho assim, no meu caso, mais as tensões. Eu fico mais assim, parece que você tá mais tensa, assim, em relação Claro. a certo tipo de coisa, porque você tá sofrendo uma mudança. Sim. Então, assim, gente, tá tudo bem também. Se não quiser, tá tudo se você bem. quiser, ou se você não quiser, ou se você não se sentir confortável. E é o que ela falou, cabe ao parceiro entender. Ser cúmplice, chegar Sim, junto. e falar, não, tudo bem. Porque assim, o que eu acho muitas vezes é que, vamos falar a verdade. O maestro tá aqui, o maestro é homem, gente, mas assim, a gente vai falar aqui mesmo, você vai escutar. É a gente que passa. Então eu acho que tem que ter muita compreensão do parceiro em todos os aspectos. Com certeza. Né? Né, questão do estresse, Nando sabe que eu tô passando. Em relação a tudo. Então tem que ter essa parceria, tanto nesses momentos, né, de entender certas Sim. coisas, quanto nas alterações, porque como você falou, de fato acontece. Então tem que ter uma paciência, né, do parceiro para entender tudo isso. E porque às vezes, até quando a gente é grávida pela primeira vez, é tudo novo pra gente e pra eles. Sim. Então é necessário ter isso tudo muito bem explicado, né? Tudo isso bem conversado. Por isso a importância do parceiro no pré-natal. Por isso que é importante o marido, o parceiro chegar junto, ir no pré-natal, tirar as dúvidas, entender as alterações realmente que vão acontecer com a mulher, né? Então é importantíssimo. Sim. Em relação ao outro tema, né, que as pessoas Sim, as perguntam. perguntas. Porque é uma dúvida minha também. Eu sempre vi as pessoas com essa dúvida. Até eu chegar nesse momento da minha vida também. No início, quando eu engravidei... Quer dizer, antes de eu engravidar, eu falava que eu queria cesárea. Eu não ia aguentar, que eu já me conhecia, que eu sabia de mim mesmo e que não. Pronto. Depois que eu engravidei, a gente nunca, assim, às vezes a gente se programa pra uma coisa e a gente tá em outra fase da vida que não é talvez o que a gente queria no momento. Por exemplo, minha gravidez não foi planejada agora, nessa fase da minha vida. Lembra que eu te falava, Ju, quando eu estiver perto de terminar a especialização, que eu vou engravidar. Mas Deus sabe todas as coisas. Eu digo que não tem um momento Não tem. certo. Deus manda, acontece. E eu tô muito feliz, assim. Pra mim foi uma bênção e hoje eu não sei mais como é que seria a minha vida se não estivesse nessa fase da minha vida. Porém, depois disso, minha concepção em relação ao parto mudou. Por quê?
Eu trabalho, tô nessa fase da clínica, de especialização, não sei o quê. Então eu penso, não, eu quero ter um parto normal, porque na minha concepção é um parto que vai me deixar melhor depois, né, no pós-parto. E eu só não vou ter um parto normal se não der. Então, hoje, eu tenho a opção de parto normal por isso. E a maioria das dúvidas das pessoas em relação à cesariana e parto normal foi em relação também à recuperação. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a diferença, né, principal em fazer a opção e também em relação à recuperação dos dois partos, para a gente tentar, de certa forma, ajudar, né, as gestantes que estão indecisas entenderem melhor para poder analisar, porque é uma escolha da gestante, né? Com certeza. A via de parto, eu sempre digo que a melhor via de parto é aquela que a gestante deseja, né? É claro que existem indicações absolutas de cesárea, que a gente não vai vir ao caso aqui. Então, tem realmente algumas situações que não tem como a gestante parir normal. Aí, nesse caso, o obstetra vai indicar realmente a cesariana. Mas, de uma forma geral, a paciente ela tem o direito de escolher entre o parto normal e o parto cesariano. Eu digo que o melhor parto é o que ela quiser, porque ela vai se entregar àquele parto, né? O que ela quer, o que ela tem desejo, ela vai se entregar. É claro que, para a parte médica, o parto normal, ele é isento ele é menos arriscado, ele tem menos riscos de complicação. A cesariana é um procedimento cirúrgico que demora entre 30 a 45 minutos, pode chegar até mais tempo. Então, a gente sabe que tem um corte na barriga, a gente vai cortar várias camadas até chegar no útero, né? Então, existe um risco de infecção cirúrgica, existe um risco de sangramento. A gestante, por si só, ela já tem um risco aumentado de trombose na gravidez. Então, um procedimento cirúrgico aumenta mais ainda esse risco. Além do mais, para o bebê, o estímulo do parto normal faz com que o bebê, é como se o pulmãozinho dele fosse despertando ao longo do canal de parto. Então, para o bebê, existe o isso do normal parto? É melhor, com certeza, porque é um estímulo para o pulmão dele funcionar. Porque dentro da barriga da mãe, o bebê não respira, ele recebe o oxigênio pela placenta, né? Então, ele só vai respirar quando ele nasce. Então, às vezes, o pulmãozinho fica cheio de líquido. Então, durante o canal de parto, esse líquido ele vai saindo, o pulmãozinho vai sendo estimulado a começar a trabalhar. No parto cesariano, não. O bebê tá ali quietinho, ele vai ser retirado de dentro do útero. É bem diferente. Então, pro bebê, é por isso que eu digo, às vezes as pacientes, elas querem agendar uma cesárea, mas o ideal, mesmo que ela queira cesárea, é que ela entre em trabalho de parto, para que isso dê uma estimulada, principalmente no trato respiratório do bebê. Então, essa é a grande vantagem do parto normal. É claro que com relação à recuperação, a gente nem fala, né? O parto normal, ele é fisiológico, a paciente ela vai sentir dor e hoje a gente tem, graças a Deus, medidas para diminuir essa dor, né? Tem analgesia de parto, que se a paciente desejar, a gente pode fazer, e isso pode ajudar no alívio da sensibilidade à dor. E aí, logo após o parto, a paciente está aliviada. Eu brinco que é um alívio instantâneo. Tudo que nasceu, saiu a cabeça, o ombrinho acabou a dor. Então, é algo muito fisiológico. É claro que ela vai ter cólicas de contração para eliminação do restante do sangramento, para o útero voltar para o lugar, mas a dor realmente é aliviada na hora do parto, né? Então, a paciente ela vai deambular, ela vai caminhar, ela vai ser mais ativa no cuidado do bebê após o parto normal, vai ter menos riscos de sangramento, vai ter menos riscos de trombose. Então, realmente, o parto normal, ele tem essas vantagens. Mas se a paciente tem medo, não quer passar por isso, é completamente compreensível, né? A gente tem que respeitar esse desejo da gestante e ela vai ter a cesárea dela de maneira humanizada também. A gente consegue, hoje em dia, fazer uma cesárea bem humanizada. Tá bem mais acessível, né? Muito mais o corte acessível. Acho que é menor, a cicatriz também. A gente consegue fazer uma cicatriz menor, a gente consegue, o pai tá sempre presente na sala, a gente consegue baixar as luzes, a temperatura fica mais quentinha para receber aquele bebê. Se a mãe quiser, a gente pode colocar uma playlist que ela escolheu. Então, a gente pode baixar aquele campo cirúrgico para a mãe ter acesso ao bebê logo quando ele nasce. Então, hoje a gente consegue fazer uma cesárea bem diferente do que era feito antigamente. E a recuperação dessa cesárea? A recuperação é mais difícil. Tem algumas mulheres que se recuperam mais fácil e outras que a recuperação é mais difícil, né? Então, a gente tem realmente os pontos que incomodam bastante. Tem essa limitação
no caminhar, no agachar, por conta dos pontos. Então, a paciente fica muito limitada por conta de dor no pós-operatório, né? Então, isso às vezes limita até no cuidado com o bebê. Por isso, a importância de uma rede de apoio boa. Tem que ter um marido que ajude, tem que ter, por exemplo, uma sogra, uma mãe, uma amiga para ajudar, né? Porque depois vem outro processo difícil que é a amamentação. Né? Então, eu digo que realmente o parto, o melhor é o que a paciente deseja. Não adianta a gente dizer para ela que é melhor o parto normal e ela não está preparada para aquilo, porque aí vai ser um parto traumático, ela não vai se ajudar, então realmente não adianta. É o que uma amiga minha me disse, você tem que ir preparada para parir. Exatamente. Você tem que ir preparada para parir, sem cabeça para parir. Porque assim, às vezes a gente cria essa ideologia, meu sonho é amamentar, meu sonho é normal, meu sonho é... Mas acontece coisa no meio do caminho que não dá certo, né? Então a gente tem que estar com a cabeça bem. E tá tudo bem também, né? Não Tudo deu, bem. tá. E às vezes a paciente começa com desejo de uma cesárea, agindo uma cesárea, entra em trabalho de parto, para normal e tá super agradecida. O contrário também acontece. Paciente, quero muito parto normal e no meio do processo, às vezes desiste, ou às vezes o bebê começa a apresentar alguma alteração que a gente precisa indicar uma cesariana e tá tudo bem também. O importante é a gente fazer desse momento um momento único para paciente, um momento humanizado, né? Possibilitar ela esse vínculo, que realmente o parto é uma coisa muito emocionante. Eu digo que eu faço obstetrícia e até hoje eu me emociono. É lindo. É um mix de sentimento É e a muito equipe lindo. toda fica emocionada. Aí teve uma perguntando, e você, doutora, quando engravida? O pessoal perguntou, eu vou fazer o quê? Você tem sonho de ser mãe e tal? O pessoal perguntou aqui. Tenho um sonho de ser mãe. Como o Led falou, eu sou noiva, né? Então, realmente, estava esperando terminar minha especialização. Rafa tá fazendo medicina agora, gente. Vão ser 2 Mas médicos. isso não vai impedir, né? Um casamento. Claro, não, com certeza. E eu digo que realmente tá perto, tá perto. Vamos casar primeiro, vamos estruturar e logo vem. Meu sonho é ser mãe, É porque né? você vê tanto, né? Acho que desperta cada vez mais, né? Com certeza. E a gente vê muito, muito parto bonito e a gente se imagina ali naquela emoção. Então, realmente, eu quero isso pra mim. Eu quero vivenciar isso. Gente, eu tô aqui triste porque eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas bora lá. Porque vocês vão me cobrar, que eu sei. Porque quando não dá tempo de fazer todas as perguntas, o pessoal não Cobra. Cobra. Então bora sintetizar aqui mais umas perguntas que eu tô lembrando de cabeça e as que eu não tô lembrando eu vou falar aqui rapidinho e a gente vai tentar sintetizar, porque nosso tempo já está, né? Mas tá bom, já sei. Mas vamos tentar sintetizar aqui rapidinho. Não podemos encerrar o nosso bate-papo sem falar 2 coisas: plano de parto e pré-natal. Certo. Então, sintetiza pra gente, mais ou menos, como funciona o pré-natal primeiro, que primeiro vem o pré-natal, o que é o pré-natal e por que é tão importante o pré-natal, pra gente estar orientando todas as mães que estão assistindo, em relação ao plano de parto, que muita gente não conhece. Então, é interessante a gente estar falando sobre isso. E depois, eu vou ler as que eu não tô lembrando de cabeça pro pessoal não achar que eu não fiz as perguntinhas todas deles. Vai lá. Então, pré-natal é realmente esse acompanhamento que a gente faz desde o início da descoberta da gravidez, né? A importância, a gente já falou aqui ao longo do bate-papo, é realmente diagnosticar condições que vão aumentar o risco para a gestante e para o bebê e tentar resolver essas situações, né? Então, assim, realmente, o pré-natal, ele previne muitas condições fetais, ele previne muitas complicações maternas, né? Então, a importância de um pré-natal bem feito, de exames realizados desde o primeiro trimestre, exames de ultrassom morfológica, a gente vê que hoje em dia a gente tem um fácil acesso, né? Então, é importante a gente fazer as 2 morfológicas para identificar alterações estruturais mesmo do bebê, alterações que podem ser previstas e podem ser conduzidas. Então, vamos supor, um bebezinho que tem uma hérnia diafragmática, que é uma condição que quando ele nascer, se a gente descobre antes, no pré-natal, vai ter uma equipe ali cirúrgica já preparando para tratar aquela hérnia, né? Então, se você nasce, você não fez pré-natal, você não sabia disso, um bebezinho que a gente poderia tratar, às vezes vai ter uma dificuldade maior. Entendi. Né? Então, essa é a grande importância dos exames de pré-natal. E assim, hoje em dia a gente diminuiu muitos riscos da gravidez diante de um pré-natal bem feito, né? Então, a gente diminui muitas taxas de morte materna, a gente diminui muitas taxas de óbito fetal com esse acompanhamento de pré-natal.
Com Ok. relação ao plano de parto, é algo muito novo, é igual você falou, e existe todo um tabu. Eu preciso fazer um plano de parto. Um plano de parto não precisa ser um documento. Às vezes você conversa com o seu obstetra e você vai dizer o que você quer e o que você não quer. Agora, se você quiser documentar, se você vai parir em um hospital... Depende da interação com o médico. Com o médico, se você vai parir num hospital em que você não conhece a equipe, é melhor você levar isso registrado, né? Então, o que seria o plano de parto? É o que a paciente quer para ela durante o seu trabalho de parto. Olha, eu desejo um parto normal. Aí ela vai dizer se ela quer intervenções, tipo romper bolsa antes da hora, se ela deseja que, caso seja necessário, seja ligado medicações para estimular a contração. Ela vai dizer se quer ou se não quer analgesia de parto, né? Se quer o acompanhante na sala, se ela quer... Vem cá, essa questão do acompanhante na sala. Se a gestante, ela não quiser estar só, Não, ela não deve estar o médico, só. ele pode, não pode, né? Tipo, ela tem o direito ela de tem o ter um direito acompanhamento. de A acompanhante. pessoa entrar na sala ali Na cesariana, ela tem e direito. no normal também. Desde a entrada no centro cirúrgico, desde a entrada na sala de parto normal, ela tem direito. Ela pode levar o acompanhante. Porque tem médico que Não existe mais não isso. pode. Hoje é garantido por lei a presença de acompanhante no parto. Certo. Seja no parto normal ou Porque na eu cesariana. acho que é mais confortável, né, pra Com gestante. certeza, eu acho que eu tenho, na minha experiência, né, durante a residência e agora, eu nunca vi ninguém parir sem acompanhante, né? Então, realmente, precisa desse acompanhante mesmo na sala. É hoje algo garantido legalmente. Tem que ter. Então, o plano de parto é isso. Existe todo um tabu com relação à violência obstétrica e, graças a Deus, hoje a gente pode fazer. Foi bem repercutido, né? Exatamente. São coisas horrorosas que hoje a gente abomina mesmo, né? Então, coisas que eram feitas de rotina, tipo episiotomia, manobras de empurrar a barriga para o bebê sair mais Esse rápido. negócio de empurrar não existe. Não existe, entendeu? Não existe. Claro que a episiotomia, às vezes, é necessário para salvar a vida de um bebê. Mas isso quando o bebê está em risco, está em sofrimento fetal, tudo isso é conversado com a mãe. Então, às vezes, existem umas condições que aumentam o risco para o bebê e a gente tem que acelerar o parto. Então, tudo é conversado. Mas isso não é feito de rotina. A episiotomia, particularmente, eu posso dizer que eu nunca fiz uma episiotomia. Graças a Deus, eu nunca precisei. Mas é claro que depois a gente vai ter, às vezes, que suturar, porque naturalmente lacera aquele canal de parto. O próprio parto. Então, não foi um corte feito pelo obstetra. Foi um corte, uma laceração que surgiu do trabalho de parto. Então, a gente vai suturar, vai costurar aquilo ali. Mas, realmente, hoje a gente abomina essas práticas de violência obstétrica, né? E o plano de parto é isso, é você saber Por isso o que é você importante quer. você ter um médico Um de vínculo, confiança, exato, você manter ter um vínculo, né? É. E tudo vai começando ali no pré-natal e tal e tal. Você vai adquirindo segurança, vai Exatamente. tirando suas dúvidas. O médico meio que já entende ali o que você quer, o que Sim. você não quer. Então, por isso que é super importante, né? Exatamente. Uma pergunta que, né, tem que fazer. No parto normal, os órgãos podem não voltar ao normal? Existe alguma consequência para isso, que muitas mulheres têm dúvidas e muitas até deixam de fazer o parto normal por conta disso? Vamos falar abertamente. Se a vagina... A gente tá fica- falando com a ginecologista aqui, a gente tem que perguntar. Tampa os ouvidos aí, mas... Porque é pra mulher, então você tampa os É o que a ouvidos. gente mais escuta. A vagina fica mais frouxa após parto normal. Gente, isso não existe. Né? Mas o povo tem esse mito muito, assim, enraizado, né? Enraizado. Não. Mas pode levar ponto, sim? Pode, como eu te falei. Pode lacerar o canal e a gente precisar dar ponto. Só que essa frouxidão que todo mundo fala, isso não existe. O fato da gente gestar, da gente carregar um bebê dentro da barriga, isso acaba fazendo com que haja um peso na nossa musculatura do períneo. Isso sim, a depender, por exemplo, uma mulher que teve 5, 6 filhos, as grandes multíparas, isso no futuro pode realmente cursar com o que a gente chama de prolapso, né? Bexiga baixa, mas
A gravidez em si é um fator de risco, e não um parto normal, tá? Então, assim, após o parto, a gente vê a musculatura da vagina voltando ao normal, o útero voltando à posição normal, a vagina não fica mais frouxa pós-parto normal. Vocês estão vendo, gente? E para que tudo isso Presta ocorra atenção. de maneira mais rápida, a fisioterapia pélvica é fundamental, porque ela vai trabalhar essa musculatura para que ela volte para um tem que lugar ser mais antes rápido. ou depois da fisioterapia pélvica? Antes, o mais precoce possível na gravidez e se mantendo no puerpério. Ok. Certo? Então tá explicado. Mas como nós estamos Estourados no tempo. estourados. Tá, deixa eu só terminar essas perguntas aqui que a gente vai encerrar. Porque o povo quer saber, Ju. O povo quer saber. Calma. Deixa eu achar aqui a caixinha de perguntas. Vamos lá. Menina, tô te falando, depois você pensou que era brincadeira, que eu tava falando com você. E às vezes eu não tenho... Aqui, tá. Vamos lá, gente. Coloquei DIU de Mirena recentemente. Estou com muita espinha e cabelo oleoso. É normal? É normal. O DIU Mirena é um DIU hormonal. Nem Então, sabia a disso, gente desse vai DIU ter... O Mirena é um DIU hormonal. Então, ele tem as vantagens da paciente não menstruar na maioria das vezes, né? E, assim, melhora a cólica, melhora a questão de sangramento. Só que o inconveniente dele é que, por ele ter hormônio, ele pode piorar um pouquinho a acne e a oleosidade. Ok, respondido aí, galera. Qual o grau de ansiedade, Letícia, como gestante? Letícia. Imenso, muito grande ou ilimitado? Gente, isso não existe, né? Essa aqui eu já sei que mandou. Pensei que... Esse dá pra ver que eu mandou. pensei que Letícia ia ser mais ansiosa. Não mas surtei. assim, Não surtei ainda. Não, Letícia é uma gravidinha exemplar. Vocês querem ouvir da Tudo minha médica? que a gente pede, ela faz. Tá Anda vendo? com a garrafinha de água dela, começou o pilates, fisioterapia, faz tudo direitinho. Aí, ó, vocês estão ouvindo aí, pronto. É isso. Como é o procedimento para colocar o implanton e o DIU? É implanton mesmo, né? Implanou. Implanon e o DIU. Tô sem óculos, gente. Sorry. Ela escreveu certo, eu que leio errado. Eu não sei nem o que é. Vamos para as consultas ginecológicas agora. Não, tô te né? A parte falando. O ginecológica. povo queria, o povo aproveitou pra Mas fazer é a ótimo, consulta com você. O Implanon, ele é um implante de contraceptivo. Olha, isso podia ser cortado. Ele é um... Vai logo pro ar. Pode falar. Ele é um tubetezinho que a gente coloca aqui nessa face do braço, né? E ele tem uma duração de 3 anos. Então, a gente faz uma anestesia local, faz um furinho, introduz ele na pele e ele fica ali durante 3 anos. O DIU é diferente. O DIU é um dispositivo intrauterino. A gente coloca ele dentro do útero, tá? Então, algumas pacientes a gente faz sob anestesia, mas de uma forma geral a gente consegue colocar tranquilamente no consultório. Mas ele é um dispositivozinho na forma de T, na maioria das vezes. A grande parte dos DIUs, ele é em forma de T, a gente coloca ele dentro do útero. Aí vai depender se é hormonal ou não, como o de cobre ou de prata. Aí a gente depender da indicação da paciente. Ok. Anticoncepcional realmente evita a gestação e se eu esquecer por acaso? Então, isso é um grande problema, né? As pílulas hoje é o método mais utilizado, porém, ela depende, a taxa de eficácia depende do uso ideal. Então, se você esquece, você não está tendo o uso ideal. Isso faz cair muito a taxa de eficácia das pílulas. Então, se você esquece... Um dia só? Então, se você esquece uma pílula... Acho que isso aconteceu comigo. De uma forma geral, se a gente esquece... O esquecimento é menor do que 12 horas, a gente toma a pílula, fica tranquilo. Mas se esse esquecimento é maior do que 12 horas, eu aconselho usar um preservativo durante 7 dias. Porque aí você vai estar mais protegida. Bebida alcoólica e antibiótico. Pronto. Interferem? Existem alguns fatores. Eu até fiz um post sobre isso. Existem alguns fatores. Gente, siga a doutora Juliana lá no Instagram, doutora Juliana Geneliu. Vamos colocar aí, né, maestro, o Instagram dela pro pessoal seguir. Então, a questão de algumas condições diminuem realmente a eficácia do anticoncepcional oral. O antibiótico é uma delas, mas é um antibiótico que a gente considera que a gente usa pouco, que é a rifampicina. Com os outros não tem tanto isso bem estabelecido. Agora, por exemplo, Rifampicina. Então, ligado, quem toma rifancipina
Vocês prestem atenção, porque esse aí é perigoso. Esse é perigoso. Anticonvulsivante também. Anticonvulsivante. Né? Então, anota aí. Alguns anticonvulsivantes. Mas a questão da bebida, não. Bebida não corta o efeito do Vocês anticoncepcional. gostaram, né? A bebida, o que vai fazer, se você bebe muito e se você usa anticoncepcional, você tá dando uma sobrecarga pro seu fígado, né? Então, seu fígado tá trabalhando mais, tanto para metabolizar o anticoncepcional, quanto para metabolizar a bebida. O grande problema é o coitado do fígado. Entendi. Mas não diminui a eficácia, não. Pois é, as outras, basicamente, deixa eu ver só se eu conferir aqui. As outras é basicamente o que a gente já falou aqui, né? Acho que muitas perguntas já foram respondidas, de sempre quis ser médica, vida de estudante. Sim, essa aqui é interessante. São duas aqui interessantes pra gente finalizar. É normal a dormência nos pés? Na grávida, sim. Eu sinto normal. Eu sinto. Cãibra é normal. De manhã cedo. Agora, na hora que eu ou então de madrugada, eu acordo com aquela cãibra. Por que essa cãibra? É normal. Alterações realmente da musculatura da grávida faz com que a paciente ela tenha uma chance maior de desenvolver cãibra, de desenvolver inchaço nos pés. Gente, eu tenho super assim. Você bem sabe o que a gente pode fazer para evitar, né? Eu esqueci. A meia, que você não utiliza. Eu vou ter que usar então, assim. a meia de compressão ajuda a diminuir esses sintomas. Verdade. Existe idade certa para engravidar? Então, existe o que a gente considera de uma idade com menos dificuldades, né? Então, a gente sabe que a nossa reserva ovariana, a quantidade de óvulos, eles diminui ao longo da vida. E acima dos 35 anos, essa perda de óvulos é maior. Então, a gente tem uma fertilidade maior abaixo dos 35 anos. E o risco de complicações também durante a gravidez, ele é menor entre 25. Mas e antes, assim? Sim. Acima tem uma idade, então, assim, a idade essa. A ideal? Uhum. A ideal é entre 20 e 30 anos, que a gente tem menos riscos de complicações na gravidez. Então eu ainda tô no limite, que eu completei 30 anos. Leti, eu tenho mais de 30. E assim, a gente não pode ficar com medo disso. Verdade. Porque senão a gente não vai engravidar, vai ficar com isso na cabeça. Então, assim, acima dos 35, quando a paciente tá chegando aos 35 no consultório, eu já sempre falo, não tá na hora não de pensar em engravidar ou de congelar óvulos, porque hoje a gente tem essa possibilidade, já que a paciente tem essa não opção, quer. Mas abaixo dos 35, de uma forma geral, é tranquila. É porque realmente os riscos são menores entre 20 e 30 anos. Ok. Com quantos anos posso colocar o DIU? Tem isso? Não. Hoje o DIU é um dispositivo tão seguro que ele está sendo indicado até para adolescentes. Então, o paciente começou a vida sexual, se for uma opção, deseja um método de longo prazo, de uma ótima opção. Hoje a gente tem DIUs pequenos que acomodam bem em útero de adolescente. Então, pode colocar. Pois é. Tinha mais coisa pra falar. As perguntas acho que a gente conseguiu sintetizar bem. Você tá vendo como o tempo passa rápido? Passa. E tinha mais nervosa. E tinha mais coisa pra perguntar, tinha mais coisa pra falar, né? Tinha coisas que a gente poderia explanar mais, enfim. Só que a gente tem um tempo, né? Que infelizmente a gente tem que seguir esse tempo. E é isso. Gente, eu tô muito feliz porque, assim, Ju tá fazendo meu acompanhamento. Agora eu vou falar sério mesmo, né? Eu brinco, mas agora eu vou falar sério. Eu tava fazendo meu acompanhamento desde quando eu soube que eu tava grávida. Eu acho que a gente, o que a gente falou, escolher um médico de confiança, em que você se sinta seguro, é fundamental. Eu tô dizendo isso como gestante, porque depois que... E assim, eu fiquei super feliz que ela pôde me acompanhar, porque eu super confio. Ela que vai fazer meu parto, ela que tá me acompanhando, ela que tira minhas dúvidas. O que ela fala pra mim é lei, eu sigo. Então, assim, é importante a gente ter a confiança no médico, não ter dúvidas do que o médico fala, seguir o que o médico tá mandando fazer. É mesmo que as meias de compressão a gente não... Mas, assim, é importante a gente ter essa confiança, porque tudo flui de uma maneira mais leve, né? Em relação a esse plano de parto, ela já sabe o que eu quero, ela já tem uma ideia, né? A gente já conversa sobre onde vai ser, como vai ser, o que vai ser. Então, assim, se eu puder dar um conselho para vocês gestantes que estão me assistindo escolha um médico de sua confiança, escolha um médico que você se sente confortável, porque você vai ter uma gestação super saudável,
responsável e você vai estar supervisionado com alguém em que você deposita essa credibilidade. Então, pra mim, Ju, foi assim um prazer. Parece que a gente combinou a hora certa, assim, de acabar a residência. Quando tu acabar a residência, eu já engravido e aí a gente já faz parte. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu não tenho palavras pra agradecer, assim, a sua dedicação, porque ela é muito dedicada, gente. Ela me pergunta as coisas, ela quer saber. Nossa consulta, tipo, demora bastante. A gente conversa sobre tudo. Eu tenho intimidade pra falar sobre qualquer coisa com ela. Então, por isso que é muito importante. E eu não teria outra médica pra eu escolher pra mim. Então, assim, eu acho que eu fui muito abençoada por Deus, né? Por Deus ter me proporcionado ter você pra me acompanhar nesse momento tão especial da minha vida. Então, além de você estar aqui, né, pra esclarecer todo mundo, eu quero fazer um agradecimento, né, com todo mundo aí assistindo a gente, por você estar fazendo parte desse momento da minha vida. Eu só tenho a agradecer a Deus e a você por tudo, porque eu tô bastante feliz, realmente. E faço minhas as palavras de Nando, que ele pediu pra dizer também, que ele também tá muito feliz com o acompanhamento. Não chora não. Eu não tô chorando não. Tá muito feliz com o acompanhamento, com tudo. E que ele tá querendo te agradecer também por tudo. Porque assim, a gente tá num momento em que você passa segurança pra gente. Em que você passa essa credibilidade pra gente. Então, é um momento de tensão, é um momento que a gente fica, assim, vulnerável emocionalmente, preocupado, ansioso, sem saber o que fazer. Mas quando você vem e fala, gente, é isso, pronto. Inclusive, gente, eu tive até uma situação na gravidez em que a gente ficou na dúvida de algumas coisas, algumas preocupações. E ter uma pessoa que fala, Leti, vamos fazer isso? Vamos seguir isso? Vamos ter isso? É o que você quer, né? É o que você quer, vamos fazer. Eu te apoio. É isso, é aquilo. É perfeito. Então, nesse momento em que eu precisei, contei com você e a gente seguiu, foi fundamental. Então, obrigada. Leti, eu que agradeço. Eu digo que é um prazer, né? Nós fomos padrinhos de casamento Foi de Leti mesmo. e Nanda, eu e Rafa. Então, assim, é um casal super querido. Leti é minha prima, assim, quase que da mesma idade que eu. Mesmo. Então, nós somos criadas juntas, brincamos juntas, moramos juntas na época da faculdade. Fui sua madrinha de casamento. E agora eu tô tendo a oportunidade de conduzir esse pré-natal. Então, pra mim, eu que agradeço a confiança de vocês dois. E assim, a gente vai seguir junto. Tá sendo um prazer acompanhar. Ai, gente, vai. Acompanha as cenas dos próximos capítulos. Leti extremamente dedicada a essa gestação. É um bebê muito querido. Eu vejo... E super saudável, né, Ju? Super saudável. A gente tá fazendo todo o graças a acompanhamento, Deus, tá tudo certinho. bem. Nando empolgadíssimo. Nando empolgado. Comprando vários lookinhos pra Nandinho. Então, assim, tá tudo muito bom. Eu que agradeço a Deus a oportunidade. Eu acho que realmente é o que você falou. A gente ter uma pessoa em quem a gente confia, isso é muito bom. E o médico sente isso. É importante o médico sentir a confiança do paciente. Ele fica mais seguro para tomar decisões, né? Então a gente vai seguir junto. Tá sendo maravilhoso conduzir seu pré-natal. E vai ser ótimo o seu parto. E é isso, gente. Acompanha a cena dos próximos capítulos. Nós estamos no 6º. Esse negócio de semana, eu vou embanando. Aí eu pergunto, Letícia, eu não vou ficar contando sua semana. Você precisa aprender a contar. Aí eu, Ju, calma. Aí eu vou lá na conversa e olha, aquele dia eu tava com isso aqui. Ai, hoje eu tô assim, porque me embanando toda na semana. Acho que vocês também é assim, gente. Mas enfim, é isso. Foi um prazer. Vamos encerrar nosso programa agora, dizendo que a gente tá muito feliz. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ficarem com a gente até agora. Quer falar mais alguma coisa, Ju? Só agradecer mesmo a atenção de todo mundo. Foi ótimo. Gente, doutora Juliana Genelhu atende na clínica São Gabriel. São Gabriel, aqui. Na São Gabriel. Quem tiver interessado Sim. em marcar consulta ginecológica ou obstétrica, né? A doutora Juliana está por lá. Então, se sintam à vontade e sigam ela no @doutora Juliana Genelhu. E uma coisa aqui que eu não falei, Ju, foi do meu cabelo.
Tá eu tô lindo. fazendo um tratamento capilar com Nalvinha Salão. Que é Apareceu possível na aí, ó. gestação, tá vendo? Tá vendo? Porque eu tinha Não luzes. precisa ficar com cabelo feio. Não precisa na cabelo feio. gestação. Pelo menos isso, porque na Alvinha ela pega ele e arruma. Ajeita. É, porque se for por mim, pela minha correria, pela minha pressa, né, não vai. Mas na Alvinha aqui, ó, acabou de aparecer aqui, ó. Obrigada por tudo, todos os meus patrocinadores, Virtual Modas, Unicalçados, na Alvinha, Artesão, todos vocês, Coisa de Tal, que proporcionou essa mesa linda pra gente. Então, assim, sem palavras pra agradecer vocês. E é isso. Tenham uma ótima noite e beijo! Boa noite, pessoal.